Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Na verdade é a nossa primeira aula do ano, inaugura o nosso curso 2022. Queria dar muito boas-vindas aos nossos alunos presenciais e vocês aí também que estão nos acompanhando online na plataforma do Portal Maestria, tá? Vamos dar início aqui à nossa apostila 1, a apostila essa que aborda os conteúdos de citologia, de embriologia e também de histologia, tá? Uma apostila aí que nós vamos trabalhar há cerca de 2 meses, todas as quintas-feiras ao vivo, pela live ou presencial e também às segundas-feiras com aula gravada, tá bom? Então, antes de começar aqui a aprofundar na parte do conteúdo, eu queria deixar para vocês este vídeo de introdução. Não sei se vocês conhecem esse vídeo, já viram, mas eu acho sempre legal e eu começo sempre minhas aulas falando um pouquinho sobre ele para a gente prestar um pouco de atenção, tá? Então, veja só, esse é um comercial que foi feito na Inglaterra para chamar a atenção dos motoristas em que os ciclistas passavam e eles não percebiam. O vídeo a seguir corresponde a um teste de atenção realizado numa campanha publicitária inglesa. Para mais informações, visite o site, não me interessa, e se surpreenda com algum segredo da sua mente. Então, ó, este é um teste de atenção. Quantos passes o time branco fará com a bola? Contaram? 13, acertaram? Prestaram atenção? Mas você viu o urso dançando Moonwalker? Você viu um urso ali dentro dançando Moonwalker? Olha lá, de novo, ele está voltando o vídeo. Não é montagem, não é edição. Olhando ali, contando passe. Olha lá no meio o urso dançando Moonwalker. E você não tinha visto isso, né? Aí ele fala assim, ó, é fácil perder algo que você não esteja olhando. Olhe para os ciclistas, né? Então é uma coisa assim pra gente pensar, porque eu falei pra você, presta atenção em quantos passes o cara vai dar. Você ficou o quê? Vidrado ali, certo? Aí você tá no trânsito, você tá o quê? Olhando para o sinal, olhando para o carro da frente, prestando atenção. Se passa alguém ali, um ciclista, por exemplo, desavisado, você passa por cima. Né? Então o nosso cérebro muitas vezes ele está condicionado a prestar atenção só no que aquilo que realmente eu preciso. Selecionar, seletivo, memória seletiva. Tem muita coisa que a gente aprende daqui a pouco a gente esqueceu, porque a gente precisa selecionar o que vai aprender. Né? Então se eu estou prestando atenção no cara passando a bola, eu não vou tentar me ligar ali, óbvio. Se passasse um cara vestido de laranja, de fluorescente, a sua visão periférica ia te chamar atenção. Mas nesse momento eu foquei tanto o meu cérebro ali, que se daqui, sei lá, uma semana, alguém te perguntasse, Henrique, você viu o urso dançando Moonwalk naquele vídeo? Fala, não. Você jura, Henrique? Eu juro. Você jura perante um juiz num tribunal? Juro, pela minha vida, né, que eu não vi um urso dançando Moonwalk lá, mas ele estava lá. Então, às vezes, quando a gente, no caso, antigamente, quando a gente dependia só do depoimento de pessoas para desvendar crimes, muitas vezes inocentes eram condenados, porque o cara falava assim, mas você viu aquele cara lá? Fala, eu não vi. Ou então fala, eu vi, eu tenho certeza que era ele, e não era. O cérebro pegou uma peça, então, às vezes, muitos inocentes eram condenados simplesmente porque acreditava-se no cérebro. Né? E o nosso cérebro pode nos pegar peça e hoje existe ainda bem tecnologia para desvendar esses problemas e não confiar 100% na nossa mente. O DNA, por exemplo, está aí para isso. Né? O DNA mudou muita coisa aí na ciência, né? E para identificação e para, por exemplo, inocentar pessoas em casos de crimes. Tá? Então, depois dessa introdução do vídeo, vamos começar aqui com algumas coisas. Primeira delas está relacionada com as características dos seres vivos. Como que eu posso identificar um ser vivo em relação a um organismo ou uma estrutura não viva? Né? Um ser morto não é o ideal falar, né? Mas o que um ser vivo tem que a matéria ou um ser que não é vivo, né? Uma estrutura não viva tem? Então, ó, características principais são essas. Todo ser vivo tem composição química, organização celular, metabolismo, crescimento, reação em movimento, reprodução, hereditariedade, variabilidade genética e
passa por processos de seleção natural, passa por processos de adaptação, tá? Vamos lembrar o seguinte, quando eu falo de composição química, gente, lembra uma coisa, todos os seres vivos são formados por átomos. Na verdade, o átomo é a unidade básica da matéria, formadora da matéria. Assim como a célula é a unidade básica da vida, o átomo forma a matéria. E assim como forma a matéria, forma todos os seres, né? Vivos e não vivos, ok? Aí eu tenho aqui, ó, os átomos que estão em maior proporção na natureza e que são os principais dentro dos seres vivos, que é o que eu chamo de o quê? Chomps. O que é o chomps? Né? É o carbono, é o hidrogênio, é o oxigênio, é o nitrogênio, é o fósforo e é o enxofre. Tá? E esses caras aqui se organizam no que a gente chama de moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas. Tá? Isso é muito simples, é muito básico, ok? Isso já caiu na Unicamp. As pessoas não acreditam que numa prova como a Unicamp pode cair coisas básicas como essa. Mas na Unicamp dizia, cite as 4 principais moléculas orgânicas. Aí o cara falou, caramba, o que é molécula orgânica? Travava, não sei o que é molécula orgânica. Aí o cara falava assim, pô, mas é carboidrato, é lipídio, é proteína. Ah, mas eu sabia o que era isso, eu só não sabia que isso era molécula orgânica, tá? Mas é. Então aqui a gente tem o carboidrato, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, tá? Eu posso incluir aqui também nesse grupo as vitaminas. Eu posso incluir nesse grupo também as vitaminas, tá? Nesse caso aqui, gente, eu vou estudar isso na bioquímica. A bioquímica, que é uma parte que abrange tanto a biologia quanto a química, certo? É uma parte das duas ciências que você aborda essas moléculas. Claro que na biologia, mais com uma ênfase relacionada aos seres vivos, né, a utilização, a produção, as funções básicas dessas moléculas, e na química muito mais relacionada com as funções químicas, as reações químicas, as ligações, muito mais aprofundada, obviamente, tá? O que a gente pode encontrar nessa apostila, principalmente nos exercícios, são exercícios que exigem tanto conhecimento de química quanto conhecimento de biologia, tá? Então pode ser que vocês tenham dificuldade relacionado a alguns exercícios, mas muito mais na parte química do que a parte biológica. E se isso acontecer, a gente vai tirar dúvida junto, tá? Se eu tiver dificuldade em responder alguma questão de química, eu não tenho problemas em consultar o meu parceiro, o Gerba, vocês devem conhecê-lo, né? Então a gente troca muita ideia e às vezes ele me responde uma pergunta e eu repasso para vocês para a gente tirar as dúvidas juntos nesse momento de bioquímica, tá bom? Então tá. Outra coisa aqui que a gente tem são os níveis de organização. Se a gente analisar aqui, ó, a evolução sempre vai, o chamado nível de complexidade, níveis de complexidade, ok? Ele vai sempre do básico, que é o átomo, vou escrever aqui, átomo, até a biosfera. Então, por exemplo, átomo. Eu posso lembrar que o principal átomo, ou elemento, eu vou falar que é o carbono, tá? Apesar de ter um monte de elementos químicos ou de átomos na química, o carbono é um elemento principal quando eu falo de seres vivos, tá? Porque esses átomos vão formar as moléculas. As moléculas são aquelas moléculas orgânicas que eu citei basicamente. Aqui, moléculas variadas. Qualquer tipo de molécula está dentro desse grupo. Mas como eu quero falar de seres vivos, moléculas orgânicas, aquelas, tá? As moléculas orgânicas formam as organelas. As organelas, principalmente mitocôndria, retículo endoplasmático, ribossomos, cloroplastos e tantas outras, tá? Depois nós temos formação das células, aí entra aqui neurônios, hemácias, hepatócitos, miócitos, condroblastos, uma série de células, tá? Importantes ali no nosso estudo. Depois das células são os tecidos
Os tecidos, gente, nós só temos 4 tipos de tecidos. Muitas vezes a gente acha que tem vários, não são, são 4. É o epitelial, é o conjuntivo, é o muscular e é o nervoso. Prof, mas cadê o adiposo? Está dentro de conjuntivo. Cadê o cartilaginoso? Está dentro de conjuntivo. Cadê o ósseo? Está dentro de conjuntivo. Tá? Então são 4, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos formam os órgãos. Então, por exemplo, qual que é o maior órgão do corpo humano? A pele. O maior órgão do corpo humano. Por quê? Porque a pele tem tecido epitelial, tecido conjuntivo. Um coração tem tecido muscular cardíaco, tem tecido epitelial. Tá? Você tem lá, sei lá, o cérebro tem tecido nervoso, tem tecido conjuntivo. Os tecidos formam os órgãos, né? E os órgãos formam os sistemas. Aí tem sistema nervoso, sistema digestório, sistema reprodutor, sistema respiratório. Os sistemas formam os organismos. Tá? Os organismos formam, aí já entra em um nível de ecologia. Formam um indivíduo, na verdade, sistema organismo já é um indivíduo. Tá? Indivíduo. Ok? Aí isso aqui forma espécie. A espécie forma a população. A população forma a comunidade. A comunidade forma o ecossistema. E o ecossistema fecha o ciclo com a biosfera. Tá? Então esses são os níveis de organização da vida que a gente representa aqui neste gráfico. Represento aqui também, tá? Nessa cadeia organizada do mais básico, que é o átomo, a unidade formadora básica da matéria, até a célula, que é a unidade da vida, unidade básica da vida, tá? Até chegar na biosfera, que é o maior nível de organização que nós temos, que reúne todos os ecossistemas terrestres, tá? E é estudada pela ecologia. Tudo isso aqui, ó, a gente vai estudar na ecologia. Ok? E cada ciência dentro da biologia estuda um pedacinho disso. Então, tem a bioquímica, que eu falei das moléculas, eu tenho a citologia, que estuda células, eu tenho a parte de histologia, que estuda tecidos, fisiologia, que estuda funções, né? E anatomia dos órgãos e sistemas, tá? E depois a parte ecológica também. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu ver só a parte da apostila. Não saiu certo. Saiu. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou voltar um slide. Aqui. Só queria pegar essa lista e comentar algumas coisas com vocês, tá? Só para mais conteúdos, mas eu já queria ir ponto a ponto aqui. Então, por exemplo, a composição química eu já falei, do Chomps, né? Principalmente das moléculas orgânicas, tá? Moléculas orgânicas, ok? Aí a parte da organização celular. O que a gente vai lembrar aqui, gente, de organização celular? Uma coisa que a gente tem que associar, tá? Por exemplo, ó, organização celular. Então eu tenho basicamente que todo ser vivo é formado por célula, tá? Então eu vou ter aqui as celulares são os vírus. Ok? É uma exceção, tá? Já foi o tempo em que vírus não era considerado ser vivo. Hoje ele já é e não tem mais discussão sobre isso, tá? Aí eu tenho os unicelulares e eu tenho os pluricelulares. Pluricelulares, tá? Nesse caso, a gente tem até aquela teoria celular que falava o seguinte: todo ser vivo é formado por células, exceto o vírus, certo? Todo ser vivo é formado por células, exceto o vírus. Só que os vírus, apesar de não terem células, eles precisam de uma célula para sobreviver. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso faz com que eles
sejam considerados seres vivos, tá? Lembra também que dentro de células, eu tinha células procariontes e células eucariontes. Tá? Lembrando que células procariontes são aquelas células que não têm núcleo organizado, células eucariontes são aquelas que têm um núcleo organizados com as suas organelas. Tá? Então isso é relativo à organização celular. Agora relativo ao metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que eu vou dividir em dois grupos. Primeiro, anabolismo e catabolismo. Anabolismo e catabolismo, tá? Então, por exemplo, anabolismo é síntese, produção, construção. Ok? Lembra de anabolizante? Quando você lembra de anabolizante, é construção de músculo, crescimento. Tá? Então são reações de síntese, de construção. Então esse tipo de reação, ele consome energia. Eu posso citar como exemplo, acabei de falar, um anabolismo, posso citar como exemplo a síntese de proteína. E também eu posso dar como exemplo a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação de anabolismo que produz carboidrato, produz a glicose. A síntese de proteína é uma reação de anabolismo que produz proteínas. Nos dois casos é como se eu fosse pegar, gente, tijolinhos e montar uma parede. Tá? Aqui eu pego um aminoácido e monto uma proteína. Aqui eu pego, por exemplo, o gás carbônico na fotossíntese e monto um carboidrato, tá? Isso é anabolismo, ok? Construção. Agora, catabolismo é quebra, tá? É reação de quebra. E é uma reação de quebra, destruição, é uma reação de gerar energia a partir do alimento. Então, a principal catabolismo aqui, eu vou ter a parte metabólica, a parte de bioenergética, que eu vou chamar de respiração celular. Respiração celular, tá? Eu quebra de moléculas maiores, liberando energia. Tá? Então você pega lá ao contrário. Eu tenho uma molécula grande e eu quebro em pedacinhos pequenos e nessa quebra eu tenho a liberação de energia. Tá bom? Isso é catabolismo. Eu cato e quebro. Pensa, eu cato a glicose, quebro liberando ATP, liberando gás carbônico, liberando água e essa energia vai ser utilizada para outras funções no nosso corpo. Tá? Tudo bem? Aí isso é metabolismo, tá? Crescimento. Todo ser vivo ele tende a crescer. Seja um crescimento por hipertrofia ou hiperplasia. Crescimento, tá? O crescimento pode se dar por hipertrofia ou hiperplasia. Hiperplasia, tá? Hipertrofia, gente, é aumento do volume celular. Hiperplasia é aumento da quantidade de células. Então, por exemplo, um ser que é unicelular, como um protozoário, ele não pode crescer por hiperplasia. Porque se ele for crescer por hiperplasia, na verdade ele se dividiu e reproduziu. O crescimento de seres unicelulares se dá só por hipertrofia.
quando ele é gerado através de uma divisão celular, por exemplo, uma bipartição, ele vai aumentar o seu volume até se tornar uma célula adulta, por hipertrofia. Ok? Somente os seres pluricelulares podem crescer por hiperplasia, que é aumento da quantidade de células. Nós crescemos das duas formas, tá? Nós temos alguns tipos de tecidos ou células específicas que crescem por hipertrofia. Por exemplo, a gente tem aqui o tecido muscular, que cresce por hipertrofia. Então, se você fizer musculação, fizer exercício, você vai aumentar a sua massa muscular, porque suas células musculares vão aumentar de volume, tá? E eu também tenho os adipócitos. O tecido adiposo, tá? O tecido adiposo, ele também tem um tipo de crescimento via hipertrofia. Quando você acaba engordando, né, os adipócitos vão recebendo maior quantidade de lipídios, produzindo, acumulando, isso gera um aumento de volume também, tá? As outras células, os outros tecidos que a gente, principalmente cartilagens e ossos, crescem mais por hiperplasia do que por hipertrofia, tudo bem? E os seres vivos têm isso em comum, obviamente, todos eles acabam crescendo mais ou menos, tá? Aqui, reação e movimento, todos têm algum tipo de reação e movimento, alguns têm movimento próprio, né? Movimentos via flagelo, movimentos por cílios, outros não têm movimento ativo, mas eles pegam carona na corrente sanguínea, como alguns parasitas da malária, tá? Oi? O adipócito é a célula adiposa que compõe o tecido adiposo e ele cresce por hipertrofia, ou seja, quando ele começa a acumular gordura, se você tiver lá 10 adipócitos no tecido e acumulou gordura, você vai continuar com os 10 adipócitos. A diferença é que ele vai sofrer uma hipertrofia. Tá bom? E ao mesmo tempo, quando você emagrece, você perde gordura, muitas vezes você não elimina o adipócito, ele só diminui o seu volume, ele continua lá. Então a gente fala que ele tem memória, né? Então quem já engordou uma vez, emagreceu, tem facilidade de voltar ao peso anterior, porque é como se os adipócitos tivessem mais facilidade de acumular gordura. Porque eles estão lá, né? Estão ali, eles só estão murchinhos devido ao momento da alimentação ou dos exercícios físicos que estão sendo feitos, tá bom? Por exemplo, reprodução, todos os seres vivos se reproduzem. Você pode ter, por exemplo, reprodução assexuada, reprodução sexuada. A primeira, quais são as características da reprodução assexuada? Reprodução assexuada, eu vou ter muitos descendentes, rápido, não precisa de parceiro e gera indivíduos idênticos, tá? Muitas vezes a gente pensa que o fato de gerar indivíduos idênticos é ruim, e não é necessariamente. Porque uma vez que o ser está adaptado ao meio, o meio em que ele vive é o ideal, é muito importante que os filhos sejam iguais a ele. Pensa, você chegou no ápice da evolução, você é o melhor da sua turma, você é o melhor da sua espécie. Você não tem ninguém igual a você. Se você for fazer uma reprodução assexuada, uma reprodução sexuada, que envolve a mistura de genes com outro indivíduo, que é inferior a você, os seus descendentes serão inferiores, porque é uma mistura de genes. Agora, se eu cheguei ao patamar máximo, eu sou o melhor da minha espécie, se eu pudesse me reproduzir de maneira assexuada, eu teria um exército de clones igual a mim. Então, nesse momento, é uma vantagem. Então, quando falar assim, qual é o momento mais vantajoso para a reprodução assexuada acontecer? Quando você tiver um ambiente em que a espécie está adaptada e o ambiente é estável. Então, quer dizer que reprodução assexuada seria uma vantagem. Tá? A reprodução sexuada, vamos lembrar, eu preciso de parceiro para reprodução, ela é mais lenta, só que ela gera variabilidade genética. Então, em ambientes em constantes mudanças, oscilações, tá? É mais vantajoso, porque você vai ter indivíduos de várias composições genéticas na espécie. Quer dizer que para qualquer lado que o ambiente mude, que a seleção natural atue, eu vou ter algum representante da minha espécie apto a sobreviver. Se a gente for pensar, gente, a realidade qual que é? Você tem muito mais instabilidade no ambiente do que estabilidade.
Você tem muito mais dificuldades no ambiente do que facilidades. Então, neste caso, tem uma vantagem grande você ter reprodução sexuada. O melhor de tudo é se você juntasse as duas coisas. Se você fosse capaz de fazer assexuada e sexuada. Muitos conseguem. Só que à medida que a gente vai se aproximando da complexidade do homem, você perde a capacidade de reprodução assexuada. Tá? Então, reprodução assexuada é muito bem-vinda, só que ela só pode acontecer com seres muito simples. Seres unicelulares, invertebrados, plantas, tá? Algas, protozoários, bactérias. Conforme você vai aumentando a complexidade dos seres, dos animais principalmente, praticamente eu vou riscar do mapa essa possibilidade de reprodução. Aí eu fico só na dependência da reprodução sexuada. Tudo bem? Então a gente vai voltar a falar disso ao longo do curso, tá? Hereditariedade é a capacidade do DNA, do material genético, transmitir as informações para gerações futuras. Então, assim, isso é indiscutível. Eu acho que é uma das características mais evidentes que um vírus tem para falar que ele é um ser vivo, né? A capacidade que ele tem de transmitir para as próximas gerações e a capacidade que ele tem de mutações é impressionante. Em pouco mais de 2 anos aí de pandemia, quantas variantes a gente ouviu falar do coronavírus, né? Teve uma variante Delta, depois uma variante Alfa, depois uma cepa Ômicron, né, que agora tá, depois teve outras menos faladas, mas você teve pelo menos umas 4 variantes aí que surgiram, né, ao longo desses 2 anos. Então, assim, é muita coisa, muito rápido esse tipo de hereditariedade, essa passagem de uma geração para outra, inclusive a capacidade de sofrer mutações. É muito mais evidente esse tipo de mutação acontecer em seres muito simples como o vírus do que propriamente em animais complexos, tá? Variabilidade genética, que é basicamente todo mundo vai ter, uns mais, outros menos, dentro da reprodução sexuada. A seleção natural e adaptação também compõem, né, ou acabam por completar essa lista de